Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali se verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Amém. Mas que A graça e a paz, Tanda. Como está, meu irmão? Olá, meu querido. Olá, Deus seja louvado. Amém, Tá tudo bem? amém. Tudo bem, graças a Deus. Bom te encontrar por aqui. Amém. Igualmente. Amém. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Amados irmãos, Em nome de Jesus. estamos de volta com mais um episódio, o nosso 5º episódio do nosso programa, o que a Bíblia ensina, 7 perguntas, 7 respostas. O Senhor permitiu que estejamos aqui mais uma vez para partilharmos com vocês a sua palavra e por isso damos graças em nome de Jesus. Damos graça em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o cristianismo. O tema do nosso programa de hoje é o cristianismo. E para falarmos a respeito deste assunto, a respeito deste tema, temos como convidado o nosso irmão pastor Fernando Menezes, da Igreja Evangélica Batista Nova Sião. Amém. Muito obrigado, pastor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês também. Que o Senhor nos abençoe a todos e que, de alguma forma, possamos edificar e sermos edificados com esta transmissão, com esta perseverança também do meu irmão em realizar esse trabalho. Que o Senhor te abençoe, tá? Amém. Esse trabalho prospere. Pastor. Amém. Igualmente. Será que poderia nos conduzir uma palavra de oração para consagrarmos este momento nas mãos de Deus? E que Ele possa nos abençoar? Claro, certamente. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez neste dia, porque sabemos que Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor. Nós te agradecemos, Pai, neste instante, estes momentos que iremos ter, estudando a Tua palavra, Senhor, ouvindo, Pai, de Ti aquilo que é a verdade. O que nós te pedimos, Senhor, é que, de alguma maneira, esta Tua palavra, como fez diferença em nossas vidas, também faça diferença na vida daquelas pessoas que irão acompanhar, todas as pessoas que irão ser alcançadas, Pai, por esta transmissão. Mas, acima de tudo, que o Teu nome seja louvado, o Teu nome seja glorificado, Pai. Abençoa o Teu filho, Antônio, Pai, com essa iniciativa, e que a sua perseverança permaneça firme em Ti, e que este trabalho prospere, conforme a Tua vontade, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. 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 Deus seja louvado, Deus seja louvado. É verdade, pastor, que nós vamos falar sobre o cristianismo, que é uma de muitas religiões que hoje em dia existe no mundo de hoje. E para entendermos sobre o cristianismo, nós vamos começar aqui a nossa sessão de perguntas. E a minha primeira pergunta que eu gostaria de colocar é a seguinte: quando, como, onde e por quem foi fundado? Cristianismo. Quando, como, onde e por quem? Uma pergunta bem completa, para entendermos tudo. É verdade. Muito bem. Amém, Tanda. Amém. Veja bem, nós temos uma crença
um entendimento de que a palavra que nós temos, chamada Bíblia Sagrada, como o Antônio já deve ter falado aqui em algumas ocasiões com os teus ouvintes, com os teus irmãos, as pessoas que te acompanham, ela é a palavra inspirada por Deus. E, de fato, a Bíblia é a base da nossa fé. Então, quando nós nos perguntamos, então, e o cristianismo, quando surgiu? E o cristianismo, como surgiu? E quem fundou? E como difundiu-se? Nós devemos voltar os nossos olhos não para os livros da história, não para os livros de história, não para os livros escritos pelos romanos, não pelos livros escritos pelos filósofos, mas voltamos os nossos olhos para o livro escrito pelo Senhor. Porque, de fato, o cristianismo como um movimento, o cristianismo como uma religião, ele é estabelecido e foi estabelecido pela sua principal figura de destaque, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, se nós formos ler isto lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ver lá, no dia de Pentecostes, naquela ocasião especial em Pentecostes, em que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, e a partir daquele momento, eles sendo batizados no Espírito Santo, falavam em línguas diferentes das quais falavam, sendo que assim todas as pessoas que estavam ali ao redor, porque era uma ocasião festiva em Jerusalém, podiam entendê-los na sua própria língua. Então, aquele foi um sinal maravilhoso do derramamento do Espírito Santo do Senhor sobre os apóstolos, sobre os discípulos que ali estavam reunidos em Pentecostes, no cenáculo ali do templo. E ali marca, de fato, o início do movimento chamado cristianismo. Aliás, a partir dali, nós vamos ver lá em Atos, capítulo 11, verso 26, e eu vou fazer uma abertura aqui para lermos, Atos, capítulo 11, verso 26, a primeira vez que aqueles seguidores de Cristo são chamados de cristãos. Esta é a primeira ocasião. Em Atos 11, verso 26, diz assim: sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, pela primeira vez, nós vemos que os seguidores de Cristo, então, são denominados de cristãos. Daqui nasce verdadeiramente o movimento religioso, evangelístico e seguidor da pessoa de Jesus Cristo, chamado cristianismo. Então, a despeito de nós termos nos livros de história que o cristianismo teria nascido com o Édito de Milão, assim chamado, no século IV depois de Cristo, quando, através desse Édito de Milão, o Império Romano adota o cristianismo ou a religião cristã como a sua religião oficial, é um equívoco que nós cometemos ao entendermos esta data como a data de fundação do cristianismo. Ora, o movimento chamado cristianismo nasce especificamente, verdadeiramente, através da pessoa de Jesus Cristo. E depois difundido pelo movimento dos seus apóstolos, dos seus discípulos, dos seus seguidores, esses que haviam, então, sido batizados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, a resposta para esta pergunta, para esse questionamento, é Jesus Cristo, nosso Senhor, quem funda com a sua morte, não é? E com a sua ressurreição, e através do seu ato, então nasce esse chamado movimento e esta chamada igreja cristã. É assim que surge, é assim que entendemos. Amém. Então, assim, após o surgimento deste movimento do cristianismo, e o que podemos entender dos ensinamentos, dos preceitos que os principais ensinamentos, os principais preceitos, quais são? Que do ensinam o cristianismo. Do cristianismo. Pronto, como nós sabemos, a religião cristã, ou o cristianismo, como nós conhecemos,
ele nascido ali na Judéia, ele é um movimento que tem as suas origens também na palavra de Deus, chamado do Antigo Testamento. Então, dos seus principais ensinos, muitos deles são aqueles que nós encontramos já desde o Antigo Testamento. E a esses nós denominamos como atos confessionais, ou como o confissional da igreja. Em que a igreja crê? Quais são os principais pontos, digamos assim, então, do cristianismo? Que é a pergunta do meu irmão. Ora, entre os principais, Adão, eu separei aqui 13 ou 14 pontos para falarmos. Não vai dar para falarmos de todos, não é? Explicar a todos, porque são muitos, mas conseguimos então dizer quais são os pontos principais do cristianismo. O primeiro ponto é que o cristianismo acredita e crê e professa que existe um único Deus todo-poderoso, perfeito e criador de todas as coisas. Este é o primeiro ensino do cristianismo. O segundo, a Bíblia é a palavra de Deus e a base da fé cristã. Isso nós vamos encontrar na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versos 16 e 17, quando fala especificamente isto. Terceiro ensino básico, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quarto ensino, as pessoas pecam, as pessoas erraram, e por causa disso, no quinto ensino, por causa do pecado, nós fomos separados da presença de Deus e debaixo da sua santa justiça recebemos então a justa paga pelos nossos pecados. O sexto ensino, apesar disso, Deus nos ama. Aliás, é mesmo isto que o evangelista João, o discípulo João, fala, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos ama. É o ponto número 6 do ensino básico. Ponto 7. Deus envia Jesus à terra para redimir as suas criaturas dos seus pecados. Ponto 8. Jesus é o Filho de Deus que nasceu de uma virgem, pregou durante aproximadamente 3 anos, foi morto, sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou. Nono ensino, na cruz pagou o preço pelos nossos pecados. 10º ensino, para ser salvo a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. 11º ensino básico, todo cristão deve ser batizado. 12º, a igreja é o conjunto de todos aqueles que creem na pessoa de Jesus Cristo e nos seus ensinos. 13º, a vida cristã é caracterizada por uma vida piedosa, que significa aquele homem, aquela mulher que busca aproximar-se de Deus e realiza também as boas obras assim ditas para aqueles nascidos de novo. E, finalmente, o 14º ensino básico é que Jesus subiu ao céu, ressurreto, mas prometeu que vai voltar para nos buscar. E prometeu também que irá julgar e condenar todos os pecadores, todos aqueles que não o confessam como Salvador. Mas todos nós, os salvos, esses então receberão a vida eterna. Esses, digamos, são os 14 pontos básicos do que nós ensinamos no cristianismo. Claro que, de acordo com as confissões religiosas, com as congregações, com as doutrinas estudadas, alguns estabelecem outros ritos confessionais, outros ritos de fé que devem ser observados, acrescentando ou tirando algo. Mas esses, digamos assim, são os pontos básicos que são basicamente comuns a todas as igrejas cristãs, não é, que seguem de fato a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus também. Amém. É nisso que acreditamos. De todos os pontos que acabou de frisar aqui, será que poderia nos dar um pouco de ênfase relativamente à parte do batismo, para que os nossos ouvintes possam compreender e entender do que se está a referir a este ponto?
Sim, claro. É o ponto número 11, não é? Todo cristão deve ser batizado. Muitas das vezes nós temos, claro, todos nós, e vivemos num país como Portugal, em que a sua origem, a sua formação, sua base de formação está na religião católica, nos ritos católicos. Não é? E dentre os ritos católicos existe aquele batismo de crianças, que é feito ainda com o menor impúbere, assim chamado, ao 8º dia ou ao 10º dia de nascimento, a depender da paróquia ao qual está ligada aquela família. Então, muitos creem que este batismo é o batismo referido por Jesus e que é o eficiente, então, para suprir esta necessidade do batismo. Mas o que nós vemos da palavra de Deus é algo diferente. De fato, o que nós entendemos a respeito de batismo está basicamente ali em duas passagens. Primeira, naquela em que Jesus se aproxima do Rio Jordão para início do seu ministério, e ali, então, ele se submete a um batismo praticado por João Batista, que era o batismo por imersão nas águas. Naquele instante, inclusive, João, a voz que clamava no deserto, como assim descrito, ele olha para Jesus e diz assim: eu não sou digno, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus olha para João Batista e diz: João, deixa assim estar para que se cumpra toda a justiça. A justiça, neste caso, toda a profecia que havia sido falado a respeito de Jesus. E Jesus ali também submete-se àquele batismo. Mas um fato interessante é que João Batista, quando batizava, ele pregava o arrependimento dos pecados. Então ele dizia da seguinte maneira, e era a sua mensagem principal: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, todas aquelas pessoas que criam, então, nas profecias a respeito do Messias, que ele traria, então, o reino de Deus para ser estabelecido, arrependiam-se dos seus pecados e imediatamente desciam às águas, com João Batista, para serem batizados. Depois nós vemos Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos, já lá no final do livro de Mateus, dos escritos de Mateus, ensinando-os a pregar este evangelho do reino a toda a criatura, ensinando-os a guardar a palavra e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, então este batismo nós entendemos que é um batismo muito diferente daquele batismo de crianças que é praticado repetidas vezes pela Igreja Católica Apostólica Romana. Porque neste caso das crianças, as crianças não têm a consciência para um arrependimento e nem sabem do que se trata aquele ato. Mas, em contrapartida, quando nós adquirimos uma certa idade, mesmo ainda na nossa juventude, e temos a capacidade de discernir a mensagem de Deus, a mensagem do arrependimento, nós então podemos tomar uma decisão consciente a respeito de seguirmos ou não seguirmos a Jesus. Se resolvermos segui-lo, nós necessariamente deveremos nos arrepender dos nossos pecados e imediatamente sermos batizados nas águas, para que através deste ato simbólico de mergulho nas águas, nós possamos falar ao mundo que somos nascidos de novo. E assim possamos, então, experimentar as benesses do reino de Deus, que já foi estabelecido pela pessoa de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Amém. O nosso irmão pastor falou-nos muito da pessoa de Jesus Cristo dentro do cristianismo. Então, a pergunta que vem a seguir é: quem é Jesus Cristo realmente? Ele é Deus? Muito bem. Isso dá muito pano para manga. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, de fato, é Deus, não é? Nós sabemos, exato. E Jesus é Deus, ou ele foi um profeta, ou ele foi um homem santo, ou ele foi um revolucionário, ou ele foi mais um dos enviados, não é?
Pronto, a depender do ponto de vista sobre o qual abordamos este assunto, e a depender da doutrina que seguimos e estudamos, nós vamos ouvir diversas explicações, não é? Por exemplo, para os judeus ortodoxos, eles entendem que Jesus Cristo não era, inclusive, o Messias prometido, mas foi um dos profetas enviados por Deus. Ora, e sendo um profeta enviado por Deus, logicamente que este profeta não era Deus. Mesmo a figura do Messias, no entendimento dos judeus, dos ortodoxos, digamos assim, mesmo a pessoa do Messias, ele não é Deus. Então, independente do Messias que vier, para uma classe de judeus, ele não será Deus de maneira alguma, porque Deus, então, é uma pessoa só, independente, única, e que não tem filho, não tem pai, não tem irmão, não tem nada. Deus é Deus, eu sou o que sou. É o que o Senhor fala a respeito dele próprio, não é? Ora, se nós formos, por exemplo, para o islamismo respeita e reconhece a pessoa de Jesus Cristo também, como sendo um dos profetas. Mas não o maior profeta, porque para eles o maior profeta enviado por Deus foi Mohammed, ou Maomé. Então, Maomé é que seria, então, aquele Messias prometido por Deus lá nos escritos do Antigo Testamento. E a pessoa de Jesus, então, seria, se muito, um dos profetas também, mas não atuando no Antigo Testamento, senão no Novo Testamento. Ora, e logicamente, como nós sabemos, apesar do cristianismo ter milhões, bilhões de seguidores, não é a religião, digamos assim, universal, não é uma religião que abrange todas as culturas ou está em toda a parte. Nós sabemos que muitas culturas nem sequer reconhecem a pessoa de Deus e muito menos a pessoa de Jesus Cristo. Mas, ora, para nós cristãos, para nós que temos nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada, como eu falei ainda agora há pouco, se nós cremos que a palavra de Deus é de fato a verdade, e ela sendo a base da nossa fé, é nela que nós vamos encontrar diversas referências de Jesus falando a seu próprio respeito, dizendo-se então Deus. Olha, por exemplo, lá em Gênesis, desde o início da Bíblia, nós vemos lá Gênesis capítulo 1, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, Deus ordenou que houvesse separação entre terra seca e entre os céus. E houve separação. Então, nós vemos que esta ação de Deus, depois é explicado para nós como a ação criativa, este verbo ativo de Deus, é já a pessoa de Jesus agindo juntamente com o Pai na criação. Depois nós vemos corroborando isso, lá na carta, a primeira carta de João, deixa eu abrir aqui a Bíblia, primeira carta de João, depois o Antônio podia me ajudar também aí, abrindo então duas passagens para mim, Êxodo 3, versos 13 e 14, Êxodo 3, versos 13 e 14, e João 8, verso 58. Quando eu pedir, então, aponta aí, quando eu te pedir, faz a leitura para mim aí, Êxodo 3, versos 13 e 14, e João 8, 58. 8:58. Exatamente. Então diz assim, na primeira epístola de São João, o que era desde o princípio, no verso 1, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que vós tenhais
comunhão conosco, e a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Depois nós vamos agora então voltar lá no Evangelho de João. Daqui a pouco o Antônio vai fazer a leitura para mim que eu pedi. Ok. Mas antes disso, no Evangelho de João, no Evangelho segundo João, diz assim no capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vejam que coisa linda que João fala aqui, logo no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está se referindo à pessoa de Jesus Cristo como o Verbo de Deus. E está dizendo, no princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É como se ele traduzindo, dizendo, no princípio Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Depois nós vamos aí para essas passagens que o Antônio separou. Ele vai fazer a leitura para nós aí. Começo pela passagem de Êxodo ou de João? Pela passagem de Êxodo. Êxodo, capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim a palavra. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vocês, Pai, me enviou a vós, e ele me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse Amém. mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Amém. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Agora veja o complemento disto no Evangelho de João 8, verso 58. Então fiquemos com esta descrição do nome de Deus que ele expressa aqui para Moisés. Eu sou o que sou. E agora João 8, 58, palavras de Jesus. João 8, 58, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Essa palavra, essa nominação que Jesus faz a seu próprio respeito, este nome em hebraico traduzido por o eu sou, é o mesmo nome em hebraico usado por Deus para falar com Moisés lá em Êxodo 3, 13, 14, dizendo para Moisés, o eu sou te enviou. E agora Jesus diz para os judeus que não criam nele, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, eu sou. Não havia então qualquer dúvida, não podia haver qualquer dúvida na mente daqueles homens que Jesus estava falando que ele era Deus. O profeta Isaías diz também no capítulo 9, no verso 16, no verso 6, desculpa, quando refere o nascimento do Messias, ele diz assim, uma passagem muito famosa e muito conhecida, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vejam o nome que o profeta Isaías refere o menino que irá nascer. Deus Forte, Pai da Eternidade. Esses daqui são atributos exclusivos da pessoa de Deus. Atributos que se encontram na pessoa de Jesus Cristo. E nós temos outras várias passagens na Bíblia. Por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, só para concluirmos aqui esta pergunta, capítulo 2, versos 5 e 7, segunda carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2,
Filipenses capítulo 2, segunda não, que só tem uma. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 7, a 7, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vejam, então, que Jesus Cristo, Paulo está referindo-se a ele especificamente, dizendo que ele é em forma de Deus, que ele é Deus, mas que ele não usa isto para obter vanglória nessa terra. Ao contrário, ele assume uma forma de servo e diz que ele se faz semelhante aos homens, não é? Então, essa, na verdade, quando nós estudamos em teologia, a doutrina, a cristologia, nós vemos que esta atitude de Cristo, esta corporificação da pessoa de Deus nessa terra, foi talvez um dos atos mais difíceis que podemos entender, porque um ser que é Deus, absoluto, perfeito, criador, eterno, sem que o seu tamanho possa ser mensurado, que está fora do tempo, este ser maravilhoso, então, reduz-se, assume de uma forma humilhante a forma da sua criatura e torna-se semelhante aos homens. Este ato de humilhação, de submissão de Jesus à sua missão, a missão para o qual estava preparado realizar. Mas, de toda forma, Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Então, respondendo à pergunta se Jesus era Deus, sim, Jesus não somente era, como é e será eternamente Deus. Amém? Amém, amém. Eu gostaria, na parte final da sua resposta, relativamente à terceira pergunta, nos falou da personificação de Jesus. Será que poderia nos explicar, nos esclarecer como é que se deu esse processo de personificação da sua pessoa? Pronto, isso está aqui a propósito, inclusive, da quarta pergunta, talvez, que vamos explorar, não é? Quando fala da pessoa da Maria, não é? Então, vejam bem, Jesus, o que nós sabemos e o que está escrito, o que está revelado e o que está profetizado desde muitos séculos atrás a respeito da sua pessoa, ele é o Messias prometido. Ele é aquele que traria o reino de Deus e o estabeleceria sobre esta terra. Ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa propiciação pelos pecados que cometemos. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus maravilhoso. Ele é o nosso conselheiro. Ele é aquele que nos guia, mas ele é também o nosso irmão mais velho, o nosso Filho de Deus eterno, aquele, então, que nos conduz à presença de Deus. E esta personificação passa, a princípio, naquilo que nós lemos agora, Filipenses 2:6 e 7, 5 a 7, de que Jesus Cristo assume a forma de servo e torna-se semelhante a homens. Então não havia outra forma para que, de uma maneira natural, Jesus manifestasse-se às suas criaturas, Deus manifestasse-se às suas criaturas, de maneira que suas criaturas pudessem entendê-lo, perceber aquilo que ele diz, que pudessem absolver a verdade de Deus a partir de um ponto de vista humano, e isto somente se daria com este ato personificatório, com esta personificação, através do nascimento de uma mulher, tornando-se então, desde menino, um ser humano como qualquer outro que já existiu nesta terra. De fato, muitos dos evangelhos referem-se à pessoa de Jesus Cristo como Filho do Homem. Não só dos evangelhos, mas livros do Antigo Testamento falam também a respeito do Filho do Homem. Então, Jesus, de fato, é e foi também
um filho do homem, porque materializa-se, corporifica-se, personifica-se na figura de um ser humano frágil, enquanto bebê, nascido daquela mulher chamada Maria, a bem-aventurada Maria, não é? Foi criado por pais, por José e por Maria, se bem que José não era o seu pai biológico, porque Jesus foi concebido através da ação miraculosa do Espírito Santo, mas foi criado por esses pais, foi ensinado nos ritos judaicos, aprendeu a lei, e o que nós vemos, inclusive nos evangelhos, é que aos 12 anos de idade, Jesus era dono de uma sabedoria ímpar, que impressionou os doutores da lei quando ele estava ali no templo, e ensinou aqueles doutores da lei a respeito da palavra de Deus. Então, esta personificação, ela passa pelo nascimento virginal de Cristo, passa pela sua corporificação enquanto homem, passa por aquilo que ele padeceu aqui nesta terra, pelas dores, pelo frio que sentiu, pela fome, pela sede. Ele foi um homem como eu, como o Antônio, como qualquer outro que nos ouve, como qualquer outro ser humano que nos ouve. Ele sentiu dores, ele teve calos nos pés porque andava por aquele deserto constantemente, ele sentiu fome, ele sentiu o vento batendo nos seus cabelos, ele provavelmente teve carne ali presa nos dentes, ele fazia as suas necessidades fisiológicas como qualquer homem fazia, não é? Ele teve medo, ele teve apreensão também, ele comeu, ele gozou, ele bebeu vinho também, mas ele não se contaminou, mas ele não pecou em nenhum momento da sua vida. Amém? Amém, amém, amém. A nossa quarta pergunta é um pouco complicado, mas tem que ser feita. Devemos ter devoção ao nome de Maria, à pessoa de Maria? A pessoa de Maria, se devemos adorá-la ou não. Muito bem. Ora, nós sabemos, não é, que Maria foi chamada de bendita entre as mulheres. Quando o anjo, de fato, vai anunciar aquela mulher que ela seria a mãe do Salvador, que ela se encontraria grávida do Espírito Santo e que deveria pôr o nome daquela criança como Jesus, não é? E que ele seria o Salvador de toda a humanidade. Maria, de fato, toma uma atitude que é muito elogiada e que deve ser elogiada, porque ela aceita aquele encargo, aceita aquela responsabilidade, não é? E assume aquele comprometimento de engravidar sem ter deitado com o homem, e logicamente que isso, imagina, naquela altura, ainda mais, mas isso logicamente traria diversas dúvidas à mente ali do seu marido, do seu noivo, que era José, à mente dos seus pais, à mente dos doutores da lei, à mente dos sacerdotes da época, dos judeus de forma geral, da sociedade que ela vivia. Então ela assume aquele comprometimento, recebe aquela incumbência, não é? Aceita aquela incumbência, e de fato ela é chamada de bendita entre as mulheres, e de fato Maria, ela foi, digamos assim, melhor dizendo, ela foi bendita entre as mulheres. Então Maria teve o seu papel fundamental, digamos assim, na personificação, na corporificação da pessoa do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, se a partir deste ponto nós devemos, então, adorá-la, ou venerá-la, ou render graças ao seu nome, ou pedir para que ela interceda em nosso favor diante de Deus, nós não encontramos, Antônio, qualquer base bíblica para que isso seja feito. De fato, se nós formos olhar para a história do cristianismo, nós vamos encontrar no Concílio de Éfeso, realizado
aproximadamente no ano 430 depois de Cristo, quando Maria foi declarada naquela altura como mãe de Deus. Ou seja, somente no século V depois de Cristo é que Maria é então, digamos assim, alçada à condição de mãe de Deus. Ora, até aquele momento, até aquela data, até aquele instante, não havia nenhum movimento, digamos assim, na origem do cristianismo, que indicasse qualquer tipo de adoração a Maria, ou qualquer veneração. Entretanto, com a entrada da Igreja Católica Apostólica Romana, no século IV, nós vimos ainda agora, aproximadamente 313, 330 depois de Cristo, Roma achou por bem, em que seria importante que a nova igreja do império, digamos assim, também entrando em regiões inóspitas, em regiões em que o feminino era muito cultuado, naquelas regiões ali onde haviam deusas pagãs, onde haviam divindades femininas sendo adoradas. Então, a Igreja Católica Romana, naquela altura, achou por bem, então, que também o cristianismo, como religião oficial do Império, deveria ter uma representação feminina no meio desses povos pagãos. Então, por isso, inicia este movimento e alça Maria a esta condição de mãe de Deus. Depois nós vamos ver ainda um reforço disso já na Idade Média, século XI aproximadamente, a criação da oração da Ave Maria, que é aquela que nós conhecemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, etc, etc, etc. Esta oração somente foi consagrada, então, também no século XI. Mas até então, até o século V, até o século IV, não havia esse movimento de adoração a Maria. E, de fato, nós não encontramos base bíblica para que esta adoração, ou como alguns gostam de falar, esta veneração a Maria, quando dizem assim, nós não adoramos a Maria, nós veneramos a Maria. Ora, adoração e veneração são sinônimos. É a mesma atitude de reconhecimento de uma divindade. Você venera ou adora algo que é divino. É o mesmo significado. Então não há diferença. Então, de fato, quando nós vemos isto, nós nos arrepiamos os nossos cabelos brancos. O Adão ainda não tem, pelo que parece, mas eu já tenho um bocado, não é? E os nossos cabelos brancos arrepiam-se nessa hora, porque nós que estudamos a Bíblia, nós que nos aprofundamos no estudo da palavra, nós que seguimos esta Bíblia como regra de fé da nossa vida, nós não encontramos na Bíblia qualquer indicação de que Maria deveria ser adorada. Ora, se nós não encontramos isto na Bíblia, então nós não praticamos este rito. Porque a palavra de Deus não pode ser alterada, não pode ser acrescentada, não pode ser suprimida, não pode ser omitida e não pode ser mal interpretada de acordo com a vontade daquele que lê. Ok? Então nós não encontramos isso. E olha, uma coisa interessante, o profeta Jeremias, há mais de 600 anos antes de Cristo, no capítulo 7, no verso 18, ele diz algo interessante. Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Jeremias 7, verso 18, diz assim: os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Quantas vezes o Antônio já ouviu a referência as pessoas chamando Maria como a rainha do céu? Então a única rainha do céu que nós encontramos na Bíblia é uma rainha do céu, que é uma deusa pagã, que o profeta Jeremias refere, que é indicada na Bíblia, e é uma deusa pagã que causa ira no Senhor. É uma divindade, como pagã, logicamente não é divina, não existe, não é? Mas ela causa ira
ao Senhor. Causa ira à deusa pagã, causa ira no Senhor aqueles que veneram aquela deusa pagã, aquela rainha do céu. Ora, e na medida em que nós reconhecemos, como já discutimos agora, anteriormente, que Jesus Cristo é Deus, então nós precisamos entender também que só há um intercessor entre os homens e Deus. E é a propósito disso mesmo que nós vemos lá no João capítulo 14, quando fala da pessoa de Jesus Cristo como sendo aquele que nos conduziria à verdade. Quer dizer, entre o Pai e nós, homens, não há outro intercessor, não há outra pessoa, senão somente a pessoa de Jesus Cristo. Olha, e uma coisa interessante também, Tanda, é porque assim, a Bíblia que nós temos, ela difere da Bíblia Católica, porque a Bíblia Católica tem alguns acréscimos de livros que foram acrescentados, não que tenham sido retirados pela Bíblia evangélica, pela Bíblia protestante, assim chamada, mas que foram acrescentados em concílios posteriores à Septuaginta, como assim falamos, não é? Que é a tradução original, digamos assim, mais original dos textos bíblicos. Então, esta Bíblia que nós temos é a mesma Bíblia da Igreja Católica, é a mesma Bíblia Católica, menos esses 8 livros que a Bíblia Católica tem a mais, que nós não temos, não é? Esses livros que a Bíblia Católica tem. Mas a Bíblia que os católicos têm e a Bíblia que os protestantes têm é a mesma. É a mesma Bíblia. Então, se nós entendemos a Bíblia como a palavra de Deus, nós não vamos encontrar, sejam em 66 livros, sejam em 72, sejam em 74 livros da Bíblia, nós não vamos encontrar nenhuma referência bíblica mandando que as pessoas adorem a Maria. Ora, e vejam que coisa, teve um concílio agora, um novo catecismo, não concílio, desculpa, mas o novo catecismo da Igreja Católica, que aconteceu agora em 1992, ou seja, muito recente na nossa história agora, em que o Vaticano não só reafirma a divindade de Maria, não só reafirma esta intercessão constante de Maria em favor dos homens, como reafirma que ela continua salvando e curando, exercendo a maternidade que ela exerceu no tempo do nascimento de Jesus Cristo. Isto se deu agora em 1992, através do novo catecismo, que é o novo catecismo da Igreja Católica. Veja que isso é uma coisa muito recente. Então, se me perguntar, mas de onde foi que eles tiraram isso? Sinceramente, não foi da Bíblia, porque a Bíblia não dá base, não ampara esse tipo de entendimento. Então, Maria teve a sua importância, e nós reconhecemos isso, os cristãos devem reconhecer isso, não é? Mas a importância de Maria, ela foi para a sua época, ela foi para aquele momento do nascimento do nosso Salvador. De fato, Maria, a Virgem Maria, ela concebe do Espírito Santo, engravida do Espírito Santo, ela desenvolve aquela gestação em virgindade, ela tem a pessoa de Jesus Cristo como um bebê ali, nascido na manjedoura, logicamente que naquele momento a sua virgindade foi perdida, com o nascimento de Jesus, mas até aquele momento ela de fato era a Virgem Maria, a bendita entre as mulheres. Mas a partir daquele momento, Maria se torna então legitimamente, digamos assim, e legalmente a esposa de José, e nós vemos inclusive na Bíblia que são referidos ali muitos irmãos e irmãs de Jesus nascidos de Maria. Ou seja, Maria permaneceu virgem até o nascimento de Cristo. No nascimento, a sua virgindade foi perdida, como é biologicamente lógico, não é?
E depois daquilo, Maria engravida outras vezes e tem outros filhos, encerrando então assim a sua figura, digamos assim, virginal, a sua função de virgem para nascimento, concepção e nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, sim, Maria é bendita entre as mulheres, mas não, Maria não intercede por nós, Maria não salva, Maria não deve ser adorada, porque a Bíblia não nos diz isso. Amém. Amém. Eu, entretanto, irei avançar já para a sexta pergunta, porque, entretanto, acabou nos respondendo a quinta pergunta, que seria: Maria é intercessora, ela cura. Acabou nos respondendo já esta questão e ficou clara. E, no entanto, vou prosseguir para a sexta pergunta, que é: como pode existir, como pode haver um Deus amoroso quando coisas como guerra, fome, doenças e tanto sofrimento acontecem no mundo? Acredito que muita gente tem se feito esta pergunta, tem se perguntado isto, e na forma de respondermos a esta pergunta, gostaria Há formas, sim, de nós entendermos isto e o porquê disto acontecer. Não é? Eu só queria, Antônio, finalizar aquela questão da Maria, porque da intercessão, não é? Eu acho importante nós fazermos a leitura daquele texto do Evangelho de João, capítulo 14, quando ele diz assim no verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois ele vai dizer lá, a partir do verso 12, do mesmo capítulo 14, ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vejam que coisa explícita, não é? Que coisa clara, cristalina, que a palavra de Deus nos ensina. Ele diz que não há nenhuma possibilidade de alguém ir ao Pai senão através da pessoa dele, Jesus Cristo. E ele diz assim: se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, eu o farei. Que coisa linda, que coisa tremenda. Quer dizer, então nós não precisamos meter mais um intermediário, mais uma intercessora, digamos, nesta relação, porque nós temos acesso a Jesus e Jesus tem acesso ao Pai. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso mediador. É assim que acreditamos. E respondendo então a sexta pergunta, como as pessoas podem entender a pessoa de Deus, Deus tão bom, mas havendo tantas guerras, tantas mortes, tantos crimes, tanta coisa ruim ao redor deste mundo, não é? Olha, Antônio, isto não é tão complicado de se entender. O problema é que nós elevamos a nossa justiça comparada à justiça de Deus. E a nossa justiça ela é muito circunstancial. A nossa justiça ela é movida a partir daquilo que vivenciamos, daquilo que vivemos, das nossas experiências, daquilo que vemos acontecer no mundo. Mas a justiça de Deus ela não é circunstancial. Ela é uma justiça pura, reta e irrepreensível. E veja que coisa tremenda. Quando Deus cria o homem e cria a mulher, ele concede completa liberdade e livre-arbítrio àquele casal. Ele só refere àquele casal um impedimento, quando ele diz a Adão que de todas as árvores do jardim, do Éden, eles poderiam comer, mas somente uma, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, essa eles não poderiam comer.
Então nós conhecemos a história, Eva sendo enganada pela serpente, foi induzida naquele erro a consumir do fruto daquela árvore, e quando Adão pergunta para Eva, o que foi que tu fizeste? E ela diz, a serpente disse que este fruto era bom para comer, porque nós vamos nos tornar igual a Deus. E oferece a Adão, e Adão também come daquele fruto, e então, logo de seguida, os olhos de ambos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus, e caíram em desgraça diante de Deus. Mas olha que coisa interessante. Deus não impediu que Adão e Eva consumissem daquele fruto. Ele somente mostrou para eles que havia uma necessidade de obediência a um princípio moral que Deus havia estabelecido. Ou seja, vocês têm liberdade para fazer tudo o que vocês quiserem dentro desse jardim. Entretanto, vocês têm um impedimento, que é comer daquela árvore do bem e do mal. Mas o homem e a mulher, usando da sua liberdade e do seu livre-arbítrio, então, resolveram consumir daquele fruto. Ora, e nós sabemos que, como consequência disso, a Bíblia nos ensina que o pecado entrou no mundo. E o pecado entrando no mundo, ele causou uma separação entre nós e o nosso Deus. Separação esta que foi suprida através da pessoa de Jesus Cristo, e então que nos proporciona esta religação a Deus através do seu sacrifício de sangue. Mas olha que coisa interessante. Deus poderia muito bem, então, por sua vontade, destruir simplesmente aquele homem e aquela mulher. E criar, então, novas criaturas, digamos assim, novos homens e novas mulheres, que não tivessem esta liberdade de escolha, que não pudessem escolher as suas atitudes, que fossem meros fantoches nas mãos do Senhor. Mas Deus não quis dessa maneira e permitiu que a humanidade desenvolvesse, mesmo sendo pecaminosa, mesmo tendo aquela raiz do pecado em seu coração. Ora, então quando nós chegamos na atualidade agora, Antônio, e vemos assim, tantas guerras que têm acontecido, por que Deus não intervém? Muito bem. Então, já que queremos a intervenção de Deus numa guerra, também deveremos querer a intervenção de Deus quando mentimos. Também o homem quererá a intervenção de Deus quando estiver para cometer adultério, ou a mulher. Também o homem que julga que Deus deve interferir numa guerra ou numa crise de fome, deverá permitir que Deus interfira na sua vida quando ele mandar dizer que não está estando para não atender um telefonema. Também Deus deve intervir nessas horas. Consegues entender a diferença aqui, então? Quer dizer, então, eu quero que Deus intervenha em algo, mas não quero que Deus se meta comigo. É verdade. Deixa-me, Deus, como eu estou. Não meta-se comigo. Quer dizer, mas Deus, sara a fome do mundo, mas não te mete na minha vida quando eu agrido a minha esposa, quando eu cometo violência contra os meus filhos, quando eu roubo, quando eu consumo droga, quando eu brigo no trânsito. Não te mete comigo, Deus. Me deixa em paz. Deus, mas tu mete lá e impede que a fome aconteça. Quer dizer, então a minha justiça, diante da justiça de Deus, ela sempre vai ser circunstancial, não é? De acordo com aquilo que eu penso. Mas olha, Antônio, imagina se Deus fosse mover-se de acordo com as circunstâncias da vida. Esse mundo seria um caos. Esse mundo seria um caos. Então, o que nós entendemos dessas guerras, dessas fomes, dessas violências que nós vemos acontecer, Deus permite que aconteça e continuará permitindo que isso aconteça, porque isto faz parte da liberdade que ele concedeu ao homem. O homem pode, de fato, cometer e praticar todas as coisas que bem entender na sua cabeça. Mas de todas essas coisas, Deus pedirá contas. De todas essas coisas, o homem será responsabilizado.
Não é? Esta é a grande diferença. É que quando nós olhamos para o Senhor, nós pensamos, então, que Ele deve controlar a vida dos outros, mas não a minha. Que Ele deve controlar de acordo com o que eu penso, mas não de acordo com o que eu pratico, com o que eu faço. O apóstolo Paulo nos conta, nos diz em uma passagem que o nosso limite para a prática do bem é o chamado limite moral e ético vindo da parte do Senhor. Veja o que ele diz lá na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 6, do verso 1 até o verso 12. É um pouquinho longo, mas é importante que nós leiamos aqui esta passagem. 1 Coríntios 6, do verso 1 a 12. Quando diz assim: ousa algum de vós, 1 Coríntios 6, verso 1 até o 12. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Veja que coisa tremenda. Paulo começa dizendo a razão dos conflitos, o do porquê das pessoas levarem os conflitos uns aos outros e não diante dos irmãos para poderem julgar essas pequenas demandas. E depois ele diz, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Na prática, Paulo está reafirmando o princípio do livre-arbítrio, o princípio da liberdade concedida por Deus ao ser humano. E diz que o limite moral, o limite ético, o limite que Deus atribui ao homem é esta conveniência social que nós devemos ter. Ora, mas e aqueles que cometem atos que são excedentes desta conveniência social? Aqui podemos recorrer, então, para que esses homens sejam julgados, não é? Para isso o Senhor atribuiu a nós, para julgarmos essas coisas mínimas, porque chegará um dia que essas pessoas que continuam na prática destas violências, nestas bebedices, destes adultérios, destes mentirosos, destes ladrões, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Eles não herdarão o reino de Deus. Então, um dia, a justiça de Deus será feita contra todos aqueles que praticaram o mal. Mas não agora. Por enquanto, nós temos completa e total liberdade para fazermos, Antônio, tudo o que quisermos. Absolutamente tudo o que quisermos. Imagina o Antônio se eu aqui decido simplesmente baixar a tela do meu PC, do meu
do meu computador e encerrar a minha conversa contigo. Quem me impede de fazer isso, Antônio? Ninguém, Não é? ninguém. Ninguém. Eu posso simplesmente fazer isso daqui e encerrar este assunto. Mas por que eu não faço isso? Por causa desta conveniência moral que a Bíblia me ensina, que eu não posso praticar isso contra o meu irmão. Eu não posso fazer isso contra o meu irmão. Seria um desrespeito. Então, este princípio moral, ele é comunicado por Deus para nós. E nós observamos ou não estes princípios morais. Agora, os roubadores, os adúlteros, os mentirosos, os sodomitas, aqueles que praticam o mal e que não querem autoimpor-se limites, esses sofrerão a justiça de Deus. Estes sofrerão condenação, mas não ainda neste mundo. Se bem que neste mundo eles enfrentam a justiça dos homens, mas chegará um dia em que a justiça de Deus será aplicada. Por isso que Jesus fala naquele sermão do monte das bem-aventuranças, quando ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando fordes perseguidos por causa do meu nome. Porque o vosso reino, a vossa casa celestial está guardada nos céus. Bem-aventurados sois vós, quando fordes vilipendiados, quando fordes roubados, etc, etc. O sermão das bem-aventuranças é mesmo isso, para demonstrar para o cristão que há uma esperança que excede este entendimento, excede este momento. Ora, então, se eu acredito em Deus e acredito na sua palavra, esta mesma palavra é que me traz conforto e esperança naquela vida que eu vou ter com o Senhor. Agora, se eu não creio, se eu não acredito, se eu não tenho fé suficiente, se eu não creio que Deus exista, então eu absolutamente não posso cobrar de Deus qualquer atitude em relação à humanidade. Mas se eu acredito e cobro de Deus alguma atitude em relação à humanidade, eu preciso olhar para Deus e dizer: interfere também na minha vida, porque eu também sou um pecador. Amém. Mas é aqui que, como a história fala, não é? Quando pisa no seu calo, ninguém gosta. Mas quando é a pimenta que é espirrada, que é no olho dos outros, então, Senhor, desce o bastão. Desce o bastão, Deus, mas no meu calo não pisas. Não é? Então essa que é, digamos, a grande questão do porquê Deus não interferir. É o livre-arbítrio, é a responsabilidade de cada um diante do Senhor. Mas é também aquela questão de que se Deus interferisse, e como não há diferença entre pecado pequeno e pecado grande, toda a humanidade estaria perdida. Não teria chance mais para ninguém. Mas Deus é misericordioso, Deus é paciente, Deus é benigno, Deus sempre espera que as pessoas se arrependam, convertam-se e vivam. Essa é a espera de Deus na humanidade. Amém? Amém. Amém. Vamos terminar então aqui com a nossa sessão, e a nossa última questão é: Deus cura todas as pessoas? Eu vou te responder essa com uma pergunta. Deus cura todas as pessoas? A pergunta é minha, E o que tu achas? Eu acredito que sim. Acreditas que sim? Mas o que é que a lógica nos mostra? Desde que a pessoa se arrependa e reconheça os seus erros, Deus cura. Deus cura. A lógica nos mostra o contrário. Quantos cristãos, quantos irmãos nossos em Cristo padecem de doenças que não são curados? Veja o exemplo de Paulo, o apóstolo de Cristo, não é? Paulo clamava diante do Senhor pedindo que Deus o livrasse daquele espinho. Mas o que foi que Deus respondeu para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. E Paulo morre, então, com aquele problema de saúde. Não é? Depois nós vemos Paulo recomendando a Timóteo que beba uma taça de vinho, pelo menos por dia, por causa do estômago de Timóteo. Ou seja, parece que Timóteo sofria de algum problema no estômago, que a taça de vinho aliviava, então, aquelas dores, não é? De Timóteo.
Ora, e ao longo da história da Bíblia, nós vemos ali muitos homens e mulheres que padeceram de dores e de sofrimentos, e ao longo da nossa própria história, Adão, nós também experimentamos, digamos assim, alguma doença da qual não somos curados, da qual não somos sarados. Quer dizer, então, aqui atribuir esta cura ou não na nossa vida, porque também nós vemos muitos irmãos nossos sendo curados, não é? Quer dizer, então, Deus tanto cura como não cura. A pergunta é, será que Deus cura todas as pessoas? Eu talvez reformulasse a pergunta para dizer assim, por que Deus não cura todas as pessoas? Não é? Porque a nossa experiência pessoal, o que nós vemos, é que Deus, de fato, não cura todas as pessoas. O Adão conheceu a minha sogra é uma mulher de fé, muita fé, e nos últimos anos, antes do seu falecimento, em 2017, ela padeceu de uma doença que evoluiu para um cancro grave de medula, um cancro agudo de medula, não é? Mas a minha sogra, Adão, sempre foi uma mulher de fé exemplar, e uma mulher que cria absolutamente que Deus a curaria. Ela, aliás, professava a sua cura diariamente nas suas orações. Mas a minha sogra não foi curada. E a minha sogra faleceu. Será que eu posso dizer de espírito leve que foi a falta de fé dela que não a curou? Ou foi porque Deus não a curou, porque o propósito do Senhor não era para realizar aquela cura? Porque, por outro lado, nós conhecemos uma pessoa também, e o Antônio também conhece, que também foi curada do mesmo tipo de cancro que acometeu a minha sogra. E ela, através da oração, recebeu a cura do Senhor. Não é? E diversos exemplos que nós temos. Quantas pessoas, quantos crentes, irmãos nossos, morreram de forma prematura até, padecendo de alguma doença. Eu acho que é muito perigoso e muito arriscado nós falarmos simplesmente que foi a falta de fé que não deixou que aquela pessoa fosse curada. O que nós sabemos é que quando Jesus esteve nessa terra, de fato, enquanto ele caminhava, ele curou muitas pessoas. Ele ressuscitou mortos, ele fez sinais maravilhosos durante o seu ministério. Mas também nós sabemos que quando Jesus esteve em Nazaré, não é, ele não curou ninguém. Lembra disso? E ele diz, inclusive, assim, é porque o profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria terra. Não é? Então, ali, Jesus não realizou muitos milagres. É assim que está escrito. Agora, então, por que Deus cura uns e não cura outros? Ora, depende do que eu entenda por doença. Depende do que eu entenda por doença. Porque, Antônio, o que eu entendo por doença e aquilo que é o problema principal da humanidade é a doença do pecado. Não é? Aí quando nós vamos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, vamos abrir lá, livro do profeta Isaías, capítulo 53, do verso 1 até o verso 6, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque subirá como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. No verso 3, é desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um homem de dores, experimentado em padecimentos, e como um de que escondemos dele o rosto, ele foi desprezado e não o estimamos. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Até aqui no verso 5. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E no verso 4 anterior ele diz que ele tomou sobre si as nossas
enfermidades. Quer dizer, então, se eu fizer uma leitura desatenta deste texto de Isaías, eu vou dizer, então, com muita firmeza e convicção, de que Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades, portanto, eu posso receber a cura de todo o mal e toda a gente pode ser curada mediante a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Ora, mas nós sabemos que isso não ocorre desta maneira. A nossa realidade do mundo é diferente, mesmo na nossa igreja, mesmo nas nossas congregações, mesmo entre os cristãos. Cristãos padecem por causa de doenças aí aos milhares, aos milhões, e muitos morrem acometidos dessas doenças, mesmo pessoas de fé crendo que o Senhor pode curá-las ou não, a depender do propósito de Deus para aquilo. A grande questão que nós devemos interpretar e a forma correta que nós devemos interpretar esta passagem do livro do profeta Isaías, no capítulo 53, é de que a principal enfermidade da humanidade que necessita de cura é o chamado pecado. Porque este pecado é que é a raiz de todos os males que nós experimentamos. Ora, e para este mal chamado pecado, Jesus cura toda a humanidade? Cura todos aqueles que confessam-no como Salvador e Senhor da sua vida. E ao curar esta enfermidade chamada pecado, nós temos então e recebemos na nossa caixa postal espiritual o nosso passaporte para sermos cidadãos dos céus. Nós nos tornamos então cidadãos dos céus e e de forma paradoxal nos tornamos peregrinos nesta terra aqui em que vivemos. Não é? Então, enquanto estivermos aqui nesta terra, nós vamos experimentar dores, vamos experimentar sofrimentos, o que quer que seja. Mas o Senhor nos prometeu que quando nós formos para o céu morarmos com Ele, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidades, não haverá mais tristezas, não haverá mais nada, nem mesmo lágrimas, porque Deus nos enxuga dos olhos todas as lágrimas. Então, a grande cura que o Senhor realiza para nós é a cura para esta enfermidade mundial chamada pecado. Esta é a doença maior e principal de todo homem. E para esta doença existe uma cura. É a pessoa de Jesus Cristo. As outras doenças que nós experimentamos, nós vamos experimentar tanto cura, como eu já experimentei na minha vida, uma cura divina, mas vamos experimentar também vivermos e convivermos com dores até o fim da nossa vida, por causa do pecado que contaminou a criação de Deus lá com Adão e Eva e nos tirou, inclusive, a eternidade. E nos trouxe todo o problema genético, todo o problema de velhice, tudo aquilo que enfrentamos hoje, os cabelos brancos, a perda de cabelo, as dores na coluna, a doença do século agora, que é a depressão, não é? A obesidade, todas essas doenças são ocasionadas, Adão, por causa do pecado. Então, para esta doença chamada pecado, sim, Deus cura. Deus cura de maneira completa, total e restaura-nos a nossa condição original, a nossa condição de filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. E quando estivermos com Ele, nenhum desses males nos alcançará. Amém. Amém? Amém. Muito bem. Agora, a recomendação que o apóstolo Tiago faz, lá no capítulo 5, do verso 13 a 16, é para que, se nós estivermos doentes, nós procurarmos os presbíteros da igreja, não é? Para que eles orem sobre nós, impondo as suas mãos, para nós recebermos a cura. E também ele diz para orarmos uns pelos outros, para sermos curados. E diz, completando, porque pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Mas isto não significa dizer, Adão, que todas as enfermidades terrenas que nós sofremos serão saradas neste tempo. Mas a principal delas, eu repito, que é a doença chamada pecado,
desta sim, nós estamos completamente livres, porque o nosso Senhor Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário pela nossa vida. Amém. Amém, meu irmão? Amém, amém. Deus seja louvado. Deus seja Deus seja louvado. louvado. Deus seja Glórias louvado. ao Senhor. Ok. Deus te Terminamos abençoe, aqui, irmão. então. Terminamos aqui as nossas perguntas e vamos finalizar com o nosso programa. Já Amém. o nosso irmão ainda tem alguma palavra de exortação para deixar a nossos telespectadores, aqueles que irão nos acompanhar, aqueles que nos acompanham? Muito bem. Palavra de exortação, então, e também uma palavra de conforto, De não é? conforto. É, Apliquem-se sinceramente a buscar e encontrar a verdade de Deus na sua palavra. amém. Obriguem-se a ler a palavra do Senhor diariamente, a refletirem nela de forma séria. Busquem os melhores conceitos, as melhores interpretações da palavra, para que nenhum de vós possa ser enganado por doutrinas vãs ou doutrinas chamadas de velhas caducas, como diz a palavra do Senhor. Mas que a palavra do Senhor, de fato, liberte cada um dos nossos irmãos, cada um dos teus ouvintes, Antônio. Que a palavra de Amém. Deus seja suficiente, então, para causar esta separação do mundo que nós tanto buscamos enquanto cristãos. E que Deus vos abençoe nessa busca, porque nós sabemos que todo aquele que procura o Senhor, de fato o encontrará. Então, que todos encontrem o Senhor como nós encontramos. Amém? Amém, amém, amém. Vou encerrar aqui o nosso programa Amém. com as considerações finais do nosso irmão pastor Fernando Menezes. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e aqueles que posteriormente irão nos acompanhar. Graça e paz do nosso bom Deus esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. E se Deus quiser que nós vivamos, nos encontramos no nosso próximo episódio. Amém. Até a próxima. Muito obrigado, Até. pastor, pela participação. Deus Obrigado, seja irmão louvado. Antônio. Deus seja Amém. louvado na sua vida. Um Amém. forte abraço. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai Santo.